Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Carolina Amorim e hoje a gente vai fazer uma live muito legal, né, sobre a prática de atividade física durante essa quarentena. Então, tô esperando o pessoal chegar pra gente poder conversar aqui. Juliana também tá chegando. E aí, vamos lá. Chegou Sara Mesquita, minha filha. Juliana já entrou. E aí, essa live hoje, tenho certeza que vai ser muito proveitosa, né? Porque é um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Tem a ver com a nossa vida, né? Isso vai ser muito importante. E a gente também vai dar uma perspectiva também da palavra. O que a palavra fala sobre o exercício físico, né? Atividade física, né? A importância disso para nossa vida. Então tá entrando muita gente, né? Tô esperando a Juliana mandar a solicitação. O Iliane entrou. Tô muito feliz que vocês estão aqui para conhecer mais um pouquinho. Tô esperando aqui. Entrou Jaqueline Cerqueira. Ney entrou também. Williane, cadê? Deixa eu ver. Tá entrando, pessoal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem mandar, certo? As dúvidas que a gente vai respondendo, né, de acordo com a ordem aí de perguntas. A gente vai estar bem ligado em relação a isso. Tô esperando só a Ju mandar a solicitação pra entrar na live. Vocês podem interagir com a gente, certo? Nos comentários aí, falar bastante, perguntar, tirar dúvidas. Vamos lá. A Juliana mandou a solicitação. Tá chegando. Cadê? Tá conectando. E aí? Oi! Oi, tudo Oi, boa bom? tarde. Boa tarde, bonita. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Hoje vai ser massa. Vamos conversar um bocado, tá? Verdade, verdade. Tu quer começar se apresentando, Ju? Vamos lá. Você já se apresentou ou não? Não, só falei meu nome, Não, né? mas aí tu Tá, pode se certo. apresentar. Oi, meu nome é Juliana, tá? Sou professora de educação física, sou formada em educação física e meu envolvimento, na verdade, com a educação física é desde a minha adolescência, porque eu fui atleta há muitos anos, toda a minha adolescência, juventude e até na fase adulta mesmo. Fui atleta de voleibol, então comecei a faculdade, acabei parando, mas depois voltei e consegui concluir, graças a Deus. E é uma área que eu amo, né? Sou suspeita de falar. Os meus colegas de faculdade, eles passaram esse tempo todinho da nossa formação escutando eu dizer, né? Educação física é o melhor curso do mundo. É verdade, é verdade. É verdade. Estou ajustando aqui meu cameraman, Naldinho Fonseca. Ajuda aí, Naldinho. Naldinho está aqui me ajudando. Naldinho é desenrolado demais. Então, meu nome é Carolina Amorim, como eu já falei inicialmente, e eu sou licenciada em Educação Física, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu faço especialização, né? Eu não sou, não tenho especialização ainda, né? Hoje eu faço especialização em Educação Física Escolar pela UPE,
né? E o universo hoje que abrange minha formação é escolar, né? A gente também trabalha com saúde na escola, né? Isso. E recreação, que é uma grande paixão, né? Que eu nunca imaginei, né, que eu iria atuar nessa área, mas hoje eu estou atuando com recreação, né? Tanto com crianças, né? Às vezes com idosos, né? Com adultos, mas é mais com criança a minha atuação. Tu também, né, Ju? Tá fazendo especialização? É, é verdade. Eu trabalho hoje em escola, né, com a área de recreação, com as crianças que fazem parte do integral. E também trabalho em outra escola com a área do voleibol, né? Sou professora de voleibol. E também professora de natação, né? E Trabalho com hidroginástica natação, também, aulas né? particulares. Hã? E hidroginástica também. E hidroginástica também. Que foram áreas que eu tive essa oportunidade de vivenciar durante a minha formação. Eu não tinha tanta experiência, né, com a área de natação. Só assim, quando eu era criança que eu fiz natação. Mas aí eu tive a oportunidade de fazer estágio, tanto natação, hidroginástica, e eu me encantei com essa área de água, de piscina. Bola eu sempre fui apaixonada, mas aí a questão de água, eu me apaixonei por ela também. E recreação, né? Que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, não é isso? Isso. Fazendo algumas recreações. E sei que você é uma profissional 10. Aprendi Você. muito com você. A gente é parceira, a gente é parceira. Olha só, Ju, eu separei um versículo aqui Amém. que basicamente eu acho que vai ser algo condutor para a nossa discussão hoje, né? Para o que a gente vai falar hoje. Amém. Tá lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando a gente olha esse versículo para a perspectiva do nosso corpo, a gente pode entender que o nosso corpo ele tem três partes, né? Vamos supor, ele se divide em três partes, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. Quando a gente aceita Amém. Jesus, o nosso espírito ele é recriado, não é verdade? Amém. A alma, ela precisa receber da palavra para a gente ter a mente de Cristo, ela precisa ser transformada. E o Isso. nosso corpo, ele prova da palavra quando a gente prova de curas no nosso corpo, a gente sente a unção, não é verdade? Então, o nosso corpo, ele também prova da palavra em relação a isso. Isso. Não é? E eu acho interessante, né, que isso tem tudo a ver com a nossa vida, né? O Isso. nosso corpo, eu tava pensando essa semana, eu disse, se existisse um raio-x de milagres, o meu corpo, ele estaria cheio de milagres. Por quê? Porque eu já provei de várias curas em relação ao meu corpo, que é, como, é o que a gente pode dizer, a palavra, ela posta em prática no meu corpo. Amém? Tu tem alguma coisa em relação Amém. à palavra relacionada a essa questão do corpo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Não, a gente estava conversando em relação à Ah, palavra, em sim. relação ao corpo. Isso. Amém? Isso. Ó, o que eu fiz um roteirozinho aqui, né? E você falando sobre isso, eu estava olhando aqui que a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito, ela fala, o conceito que ela traz sobre saúde saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades, né? Então, até como você falou da questão da divisão, né?
temos um corpo, possuímos uma alma, somos um espírito e tal. E a própria OMS, que não é nenhum órgão cristão, digamos assim, ela entende que para o ser humano ele tá em saúde, né? Enfim, ela diz que é um estado completo de bem-estar do corpo, da alma e o indivíduo no âmbito social. Exatamente. Então, a Bíblia, como sempre, ela é muito atual. Ela é tão antiga e ela é atual ao mesmo tempo, né? E traz tudo isso para a gente. E como você falou, né? A ideia nossa é trazer nessa live assim um pouco da despertar em vocês a importância que vocês abram a mente para a importância de se praticar um exercício físico, né? Que faz bem para a nossa vida e que Deus, ele quer sim. Se Deus nos deu um corpo, ele quer que a gente cuide bem desse corpo. Exatamente. Não é verdade? Porque senão como é que a gente vai cumprir a vontade de Deus aqui na Terra se o nosso corpo não consegue corresponder às expectativas que Deus coloca no nosso espírito? Exatamente. Não é verdade? E assim, Ju, a gente vê a palavra, a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia, a gente ora. Isso está diretamente ligado à nossa saúde espiritual. Isso. Não é verdade? Mas quando a gente se alimenta bem, quando a gente faz exercício físico, né? Quando a gente cuida do nosso corpo, isso vai resultar na saúde do nosso corpo aqui na Terra. Isso, exatamente. Isso é uma lei. E a gente vai trazer. É o quê? Isso. Não, eu ia comentar que a gente vai trazer alguns dos benefícios que a prática do exercício físico traz para a nossa vida, né? Exatamente. E o exercício físico, ele ajuda nessa lei natural de manter o nosso corpo em ordem. Exatamente. Até para a prática do chamado. Se a gente fazer as coisas naturalmente, né? Conforme, né? A gente se alimentar bem, a gente se exercita, a gente vai viver mais e vai ter mais tempo para que o nosso chamado seja evidenciado aqui na Terra. Exatamente. Um exemplo. Se alguém tem um chamado missionário e o lugar para o qual essa pessoa vai ser enviada é um lugar onde ela precise se locomover grandes distâncias. Como é que ela vai se deslocar para ir anunciar a palavra? Então, a gente vê que a questão do corpo está intimamente ligado a gente conseguir cumprir o próprio chamado de Deus, né? Se eu não estou bem fisicamente, como é que eu vou me deslocar? Como é que eu vou me concentrar para estudar, para meditar na palavra, né? Então, é tudo um conjunto, é uma conjuntura e tudo tem que estar bem para que a gente consiga desempenhar o nosso papel aqui nessa terra, né? Deus criou o homem eterno. Não era a intenção de Deus que o homem morresse, né? A gente sabe que foi por causa do pecado e aí que veio morte, doença, destruição, todas essas coisas, não é verdade? Verdade. Aí eu separei aqui uma coisinha só para a gente ter uma noçãozinha, que é o seguinte. A diferença entre atividade física e exercício físico, né? Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas na verdade são coisas diferentes. Né? A atividade física, ela é qualquer movimento que é feito pela musculatura que resulta num gasto energético. Por exemplo, antigamente não existia controle de televisão. Então, o que é que a gente tinha que fazer? Levantar, se deslocar, ir na televisão, mudar o canal, voltar, se sentar. Isso é uma atividade física. Eu tive um gasto energético, né? E, enfim, já o exercício físico, ele é uma sistematização dessas atividades, né? A gente tem que ter uma sequência e a sequência dos movimentos para alcançar um determinado objetivo, né? E geralmente está ligado à saúde ou então à estética, né? Tem gente que faz exercício físico para fins estéticos.
Mas muita gente precisa fazer com o fim de busca de melhora de saúde, né? E aí, só que infelizmente, com a modernidade, digamos assim, né? A modernidade ela é boa, mas ela nessa questão, ela trouxe alguns, né, empecilhos para nós, que é o tal do sedentarismo, né? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 47% da população seja sedentária. E isso é um índice altíssimo, né? E como nós que somos professores em escola, nós vemos que isso já começa desde os nossos alunos, desde os nossos pequenos, né? Antigamente a criança, ela podia ir para a rua, ela podia brincar, ela podia correr, brincar de elástico, pega se esconder, pega pegou, tudo que é pega, que tem aí para a gente brincar. E hoje a criança, ela faz o quê? Em casa, celular, telefone, televisão, né? E aí a gente já começa com isso aí, né? Aí, ó, o conceito de sedentarismo a gente tem que é a falta ou a ausência, ou, na verdade também, né, a diminuição de atividades físicas. E o sedentarismo é considerado como a doença do século. E ela está associada a comportamentos do cotidiano, né, decorrente aos confortos da vida moderna. Hoje a gente quase não sai para ir comprar pão. Ou vai comprar o pão, vai de carro, não vai mais andando, né? Então, é bem delicado isso, né? Então, assim, muito importante. Cultural, é verdade. É como eu disse, a modernidade, ela trouxe muita coisa boa, mas também tem esses contras, né? Que a gente precisa... Mas aí você pode perguntar, tá certo, Juliana? Como eu já vi ali algumas pessoas comentando, eu sou sedentária. Não fale isso, né? Mas o que é que a gente quer mostrar para você? Que existem benefícios de você praticar um exercício físico, né? E aí a gente pode citar alguns aqui, por exemplo, a prática de exercício físico, ela aumenta a sua disposição. Exatamente. Então, às vezes, tem muitas pessoas que têm um dia a dia muito corrido, muito, acorda super cedo, trabalha, muita gente tem faculdade, tem gente que tem filho, enfim, é uma vida muito corrida mesmo. Mas aí a pessoa pode dizer, meu Deus, eu vou fazer um exercício, eu vou ficar mais cansada. Aí a pessoa se engana. Exatamente. Porque o exercício físico, ele vai trazer mais disposição. Você vai acordar mais disposto e no decorrer do dia você não vai se cansar tanto como você com uma vida sedentária. Não é, amiga? É verdade, tia Carol. Essa questão cultural, né? É muito importante que tu falasse aí, né? Até um conselho para os pais, né? Quando você coloca o seu filho na prática, né, esportiva, né, uma prática que tenha periodização, né, que tenha sistematização, que seja um professor, né, que o professor ele faz isso, né, ele organiza, né, de acordo com cada aluno, o treino, né, a gente vamos falar de treino, né, mas a aulinha dele, ele fazendo, a criança fazendo isso desde, né, da infância, existem estudos, né, que falam que ele vai levar isso para a vida toda. Isso. Então, isso, essa prática, essa cultura, né, que os pais ele podem propiciar para as crianças é de extremo benefício, né, porque ele vai trazer isso, ele vai levar isso para a vida adulta dele, né, e isso pode diminuir até que ele caia numa vida sedentária. Isso. Não é verdade? E com o sedentarismo, uma série de doenças, né? Exatamente. E a gente vê hoje o índice de crianças com obesidade, com diabetes, enfim, uma série de doenças de partir o coração, na verdade, né? Quando a gente vê nossos alunos cheios de diagnósticos que não pode, o médico dizendo para não fazer, agora não, faça o exercício moderado, enfim.
As crianças querem ser crianças, querem correr, querem brincar, se divertir e não conseguem, né? Mas vamos lá. Aí a gente falou sobre o aumento da disposição, né? E uma outra, a gente tem a questão de melhorar o condicionamento físico. Porque quando a gente está numa sequência de exercício diário, então, além da queima de gordura que a gente tem, aleluia, glória a Deus, que isso é muito importante, né? A gente gradualmente vai ter uma definição da nossa musculatura, né? A gente, por exemplo, vou subir no ônibus. Normalmente hoje os ônibus são cada degrau enorme, né? Isso. Como é que eu vou subir o degrau daquele ônibus se eu não tenho força nas pernas? Se eu não tenho, eu vou sentar no sofá, sentei, o sofá é muito baixo, então eu vou levantar agora, sem força nas pernas para subir, para levantar do sofá. Então são coisas simples do nosso dia a dia que a gente vê que a gente precisa ter esse hábito de se exercitar para viver bem, para viver melhor. Amém? Exatamente. Outra coisa. Isso. Fala aí, quer acrescentar alguma coisa? Uma coisa bem interessante que tu falasse foi a questão da disposição que o exercício físico ele traz, né? Essa questão da disposição, tudo está interligado aos hormônios, né, que o exercício físico ele proporciona para o corpo. Então, o GH, né, o hormônio do crescimento, a endorfina, né, que pode ajudar a serotonina agora da quarentena, né, em relação até a questão da ansiedade, né, da depressão. Isso. Então, esses hormônios eles estão interligados nessa questão da educação física, da atividade física, né? Que tudo que isso proporciona, a atividade física proporciona essa questão hormonal e esse bem-estar do corpo físico. Isso. Né? Isso. Um outro ponto também, a gente tem a questão da contribuição para o bom humor, né? Que é o que você estava comentando agora, né? Que, quanto mais nos exercitamos, nós liberamos substâncias neurotransmissoras, a dopamina e a serotonina, que são responsáveis pela sensação de prazer e de felicidade. Isso. E também ajuda a combater a ansiedade e a depressão. Então, isso aí é fantástico. O exercício físico é tudo de bom. É verdade. Educação física é o melhor curso do mundo. É verdade. Outro ponto que eu anotei aqui também tem a questão que a gente, na verdade, até já pincelou um pouco, é sobre a prevenção de doenças, né? Então, a questão de diabetes, colesterol alto, vários tipos de câncer, doenças coronárias, enfim, que o sedentarismo traz, né? O pastor Sérgio comentou aqui agora que o único exercício que ele está fazendo é levantamento de garfo. Ele está carregando muito a cama nas costas. Esse não conta muito não, gente. Outro ponto também que eu anotei aqui foi o seguinte, é o fortalecimento do nosso organismo, né? O exercício físico, ele deixa os tendões e os ligamentos mais flexíveis e a musculatura mais forte, fortalecendo o coração, o sistema respiratório, a questão da imunidade, né? Eu anotei uma fala aqui de um professor, perdão, que eu até esqueci de anotar o nome do professor para citar, né? Diz assim, que a prática regular de exercícios físicos está associada a uma melhora na função imunológica nos seres humanos, né? Então, eu estou rindo aqui com a pergunta de Ediana. Tá vendo aí? Fazer exercício de casa conta como exercício físico. Isso é uma atividade física, porque tem um gasto energético, né? Mas o exercício físico é outra coisa, dona Diana, é outra coisa, né? E aí é o seguinte, a gente tem, como a gente comentou, tem uma série de benefícios. Aí alguém pode perguntar assim, mas Júlia, Carol, e agora? Qual é o exercício que eu faço? Né? Eu queria salientar assim, a questão de dizer que assim, a gente não está aqui para dizer qual é o exercício que é certo, qual é o exercício que é errado, né? A gente está aqui para trazer a consciência
de que você entenda, se você entender que é importante você sair dessa zona de conforto, sair desse sedentarismo para cuidar da sua vida, isso aí a gente já vai estar. Olha, essas perguntas aí não vai. Quase os músculos maxilar, os meus estão bastante definidos. Veja só. Ah, sujeito. Ai, meu Deus. Ó, uma coisa muito importante, gente, para a prática de exercício físico é uma avaliação médica, tá? Então, um profissional da educação física, ele jamais pode abraçar e dizer que ele... Cadê? Tá certo, vamos falar rapidinho, pastor, a gente responde essa pergunta do senhor. A questão de uma avaliação médica, que é o seguinte, é crucial, importante, né? Antes de você começar a praticar exercícios físicos, você tem uma avaliação médica, porque o médico ele vai te dizer que tipo de atividade é mais, vamos dizer assim, coerente, é mais precisa para você. Eu vou dar um exemplo. A minha sogra, minha coroa do meu coração, minha sogra ela tem um sobrepeso. Eu poderia dizer para minha sogra, coloque um tênis e vá caminhar. Se eu fizer isso, eu estou mandando ela para a glória mais cedo. Ela não pode fazer esse tipo de exercício, né? A recomendação que o cardiologista deu para ela foi fazer o quê? Hidroginástica. Mas não só, então ela entra numa piscina e faz exercício. Não, ela precisa fazer hidroginástica com uma piscina com água aquecida. Então já é um detalhe a mais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que cada indivíduo, ele tem o seu treino. Tem uma frase que muitos professores usam, que eles dizem assim, na internet tem todos os treinos, menos o seu. Por quê? Existe um princípio, que é o princípio da individualidade biológica. Da individualidade biológica. Cada um tem um treino que para mim pode ser assim, o melhor treino do mundo. Para Carol, pode não adiantar de nada. Não sei nada o treino. Então, um bom profissional, ele tem que entender, ele precisa como é? Relação, como é que se diz? Parceria com um ortopedista, com cardiologista, em alguns casos com endocrinologista, para que ele possa recomendar o exercício correto para o seu aluno. Não pode chegar, eu não posso chegar aqui de qualquer jeito e dizer, vamos lá, todo mundo agora 50 polichinelo, vamos lá. Tá. Não posso, porque aí, digamos, um exemplo, aí um indivíduo tem problema no joelho, ele vai fazer esse exercício, vai agravar o problema no joelho. Aí, para o outro, foi ótimo, 50 foi pouco, para mim tem que ser 100. Aí o outro tem problema na coluna, não pode fazer. Então, o profissional da educação física, ele tem que conhecer o seu aluno, as suas limitações, o que pode, o que não pode, quais são os seus hábitos diários, né, para poder estar passando o treinamento. Tem um bocado de pergunta aqui, rapaz, até teu pai fazendo pergunta, vê só, Carol. Exatamente, isso, e assim, em relação aos idosos mesmo, né, alguns, né, a gente vive a palavra da fé, né, e isso. Nós cremos que nós somos curados e sarados, né, mas existem coisas, né, que algumas pessoas, né, alguns idosos têm cardiopatias, né? Por exemplo, e doenças crônicas, né? Como pressão alta, né? Hipertensão arterial. Minha sogra ela tem problema na coluna, né? Isso. E aí, o que acontece? Nesses casos, é bastante recomendado esse acompanhamento. Isso. Tanto nutricional, né? Quanto dos médicos, né? O idoso ele não pode fazer atividade física sem esse acompanhamento. Não só o idoso, mas todas as pessoas, né?
tem que fazer esse acompanhamento. É necessário fazer esse acompanhamento. Eu estava vendo hoje que tem uma artista, não vou falar o nome, que o personal dela está acompanhando ela nesse tempo de quarentena, né, via vídeo. Então, ele conhece ela, ele sabe qual é o treino que é para ser aplicado a ela, ele conhece, ele sabe os exames que ela fez. Então, os treinos têm sido, né, prescrito para ela, mas com todo esse acompanhamento antecipado. Então, isso é importantíssimo. A gente quer conscientizar vocês mesmo de que isso é muito importante. Não adianta você abrir o YouTube, fazer um treino, algo, dançar, fazer alguma coisa assim que envolve, né, o exercício físico, a atividade física, sem antes ter, né, esse acompanhamento de profissionais. Porque possa ser que você exceda o limite do seu corpo, né, sem saber, e aconteça algo com você. Então, é importante, né, essa conscientização, né? Na quarentena, você pode fazer, sim, exercícios de alongamento, né? Você pode fazer coisas que coloquem seu corpo em movimento, mas nunca que exceda, né, o seu corpo, a sua capacidade, né, realmente de fazer. Tu ia falar alguma coisa? De preferência, coisas leves, para quem não tem nenhum hábito. Isso. Assim, não tem hábito de praticar nada, que a gente sim, tem muitos professores que estão passando treinos nesse período, tem, né? A gente não vai tirar o mérito do professor de não fazer exercício. E é como você falou, o exemplo desse profissional aí, né, que está acompanhando o seu aluno. Mas assim, por exemplo, se você, muitas vezes, por exemplo, quando eu estava dando aula de hidroginástica, eu passava um exercício que é geral, né? São vários alunos dentro da piscina tendo aula, e aí, em algum exercício ou outro, algum aluno poderia dizer assim: professor, olha, esse exercício, eu estou sentindo doer aqui o meu ombro. O que é que eu dizia? Pare de fazer. Então, se você já está em casa, se mexendo, fazendo alguma coisa, e você está percebendo que você está sentindo dor, então você maneira naquela atividade, não faz, troca, né? Eu estava vendo aqui que fizeram uma pergunta aqui. Posso fazer exercícios todos os dias? Pode, sim. Pode. É recomendado, assim. Para quem, por exemplo, Juliana nunca fez nenhuma atividade física, recomenda-se muito a questão da caminhada. A caminhada tem diversos artigos, matérias sobre isso. Os benefícios que o caminhar traz, por exemplo. Juliana, eu, sei lá, próximo da minha casa não tem onde eu caminhar. Você vai para o trabalho de ônibus, um exemplo. Você desce 2 paradas antes do seu destino, vai caminhando. Obviamente, se houver essa possibilidade, né? Vou para casa. Anda mais 2 paradinhas para pegar o ônibus depois, tá certo? E aí você já está mantendo a rotina de um exercício, né? Fazendo caminhada, tá? Recomenda-se muito a questão de 3 vezes por semana, é bom. Mas se você tem condição de fazer todos os dias, pode fazer. Sem problema nenhum. Falei aqui. Meu assistente da alguém aqui tá fazendo as perguntas. O bom disso, né, é que, por exemplo, né, aquelas pessoas que têm hipertensão arterial, diabetes, que têm a licença para fazer exercício físico, né, que está acompanhado, né, por profissionais habilitados. É muito importante essa prática de exercício físico, né, acompanhado. Porque, por exemplo, a diabetes, né? A diabetes, quando a gente se alimenta, não só o diabético, né? Mas quando a gente se alimenta, a gente coloca energia em forma de alimento para o nosso corpo, né? E com o acúmulo dessa energia, vai gerar o sobrepeso, vai gerar gordura, né? E o que é que acontece? Com a prática do exercício, essa energia, ela é liberada e ela é utilizada. Certo? Então, o exercício físico é importante para que não ocorra essa sobrecarga no corpo. Isso.
Por exemplo, E aí, oi, diz. não, e aí a gente já sabe o desmantelo, né? Exatamente. A hipertensão arterial também, né? As paredes das nossas veias, elas podem ter um acúmulo de gordura. Então, isso Isso. impede que o sangue ele passe, né, com facilidade. Circula. Isso, a Exato. circulação sanguínea, né? Então, o exercício físico vai fazer com que essa gordura que esteja nas veias e artérias, ela possa sair e possa dar o caminho mesmo, o caminho aberto para o sangue passar. Para o sangue circular. Isso. E aí não causar nenhum problema, né? AVC, infarto, né? Exatamente. E acontece infelizmente bastante, né? Exatamente. Ó, tem uma observação que Nayane colocou aqui. Vê que coisa linda. Vou pegar ela depois. Mas, infelizmente, é uma realidade, né? O bom de fazer os exercícios pela net é que fazemos de qualquer jeito e ninguém manda repetir. Vê só. Aí. Vou pegar a sujeira, não vou pegar. Assim, o engraçado que é nessa fala dela, né, fundamentada, né, pela literatura, a repetição, né, quando o profissional que está ali acompanhando, ele coloca a repetição para você fazer, isso vai gerar no seu corpo adaptação ao exercício. Isso. Então, quando o corpo ele se adapta, né, ele está adaptado, ele pode galgar níveis maiores. Então, por isso a importância desse estímulo, né, que o profissional de educação física ele dá. Então, a repetição vai causar isso, a adaptação, e você pode fazer exercícios com mais intensidade, né? Mais intenso. Isso, você vai aumentando a carga, né? Exatamente. Como você falou aí, Flávia aqui, minha sobrinha, coisa linda do meu coração, colocou aqui. Quando eu faço exercício, fico toda dolorida. É o seguinte, justamente, o corpo ele está sedentário, musculatura parada. Então, quando você começa a fazer a prática de algum exercício, alguma modalidade esportiva, são liberadas algumas enzimas, aí já para a parte de fisiologia, né? Liberação de algumas enzimas que vão fazer sim que a gente sinta aquele dolorido, né, no nosso corpo. Mas quando a gente continua, quando a gente tem a continuação da prática daquele exercício, a gente não sente mais essa dor. Então não é só começar, é começar e continuar. E gradativamente a gente vai aumentando. Eu faço caminhada todos os dias, eu dou um exemplo. Eu tenho um parque na minha casa que ele tem 1 quilômetro de pista de caminhada. Eu faço 2 voltas. Ótimo. Com um certo tempo, você vai perceber que o seu corpo aquilo para o seu corpo já é pouca coisa. Dá 3 voltas. E o seu corpo vai sentir, mas depois ele se adapta novamente. 4 voltas e assim sucessivamente, né? Tem uma pergunta aqui que é do pastor Sérgio. Ele falou lá em cima, né? Queria saber em relação à prática de alongamento. O alongamento, ele é importante para que não... Como é que eu posso dizer a palavra agora aqui? Não está vendo a palavra danifique, né? A musculatura. Mas assim, é porque a musculatura, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada. Então, se ele está aqui, parado, e do nada eu vou e dou, chama do estresse, né? Um estímulo para que ele alongue, sem eu ter preparado aquela musculatura, vai danificar a musculatura, vai causar estiramento, né? Que pode ser de uma coisa simples até coisas mais graves, né? Então é importante sim, sempre, antes de qualquer prática, fazer o alongamento. Isso é importantíssimo, não pode deixar de ter, tá? Deixa eu ver aqui. A gente já falou aqui, eu tava olhando aqui meu caderninho bem bonitinho. Deixa eu ver. Tem uma outra pergunta aqui que colocaram aqui. Devo beber água durante o exercício ou depois? Bem, quando você está praticando
questão do exercício, tem gente que pensa que o fato da gente estar suando é porque a gente está queimando calorias, né? E não é bem assim. Na verdade, o que está acontecendo é que a gente está, o corpo, com a prática do exercício, o corpo ele vai aquecendo e aí ele vai liberando o suor, que é para manter a temperatura corporal. Então, existem exercícios que você pode sim beber água, que aí você vai hidratar, mas tem exercício que tem professores que não recomendam, né? Segundo o povo, quando você concluir tudo, você bebe, né? Enfim, aí vai muito do profissional. Outra pergunta que mandaram aqui foi: andar ainda é um bom exercício para iniciantes? Com toda certeza, tá? Mas assim, é sempre bom frisar o que a gente citou no início, né? É importante sim, mesmo para caminhada, você ter um acompanhamento de um profissional, né? Você usar roupas leves, um bom tênis, né? Para que você não, ao invés de ser um benefício para você, um exemplo, você vai caminhar com um tênis que não seja apropriado, aí sentir dor na coluna, sentir dor nos joelhos, enfim, né? Então, mas é sim importante. É ótimo a caminhada. Eu acho também importante diferenciar, né? Exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios, né? Isso. Os exercícios anaeróbios, a gente é mais fácil a gente ver na academia, né? Aquele exercício muscular que não vai precisar de tanta demanda de oxigênio. Isso. Mas os aeróbios, ele precisa de uma demanda grande de oxigênio. Alta. Ou seja, a caminhada, né, para quem não está acostumado, pode demandar muito oxigênio. A corrida, né? Então, são exercícios que podem ajudar a fortalecer a musculatura do coração. Isso. Interna do coração. Isso. Mas os exercícios anaeróbios, ele ajuda a fortalecer as paredes externas do coração. Então, são exercícios diferentes, mas que são muito importantes. Né? Isso. Isso mesmo. Eita, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Uma irmã colocou aqui: eu enxugo os pratos, lavo e guardo, mas quando me agacho, dói as costas. Será que é problema de coluna? Minha amada, aqui você vai precisar procurar um ortopedista. Isso. Porque aí ele vai tirar um raio-x. Possa ser que seja tão somente a questão de você fortalecer a musculatura das suas costas, como pode ser outra coisa. Meu esposo, por exemplo, Arthur, há muitos anos atrás, Arthur sentia muitas dores no joelho e no tornozelo. Muitas dores mesmo. Ele trabalhava muito tempo em pé, então doía muito. E aí ele foi no médico. Foi no ortopedista, tirou o raio-x e o ortopedista olhou para ele e fez assim: meu querido, sabe qual é o seu problema? Sabe qual é a solução para você? É você fazer exercício físico. Você precisa fortalecer a musculatura dos seus membros inferiores. Arthur foi para uma academia, se matriculou, começou a se exercitar, nunca mais teve dor. Essas dores, né? Então, assim, pode ser tão somente a questão de fazer um fortalecimento muscular, como poderia ser outra coisa, né? Graças a Deus que não foi só isso. Então, a gente recomenda que você procure um ortopedista, porque aí ele vai lhe orientar melhor. Isso. Tá joia? Meu Deus, minha professora Laureci Dias está aqui, eu não acredito. Minha professora do meu coração, da minha formação. Um beijo para a senhora, minha teacher. Eu só chamava ela assim. Pastor Sérgio está pedindo para a gente falar do alongamento. A gente comentou. O senhor quer o quê, Pastor Sérgio? Me diga. Meu Deus, onde foi que eu apertei aqui? Foi que eu fiz. Ai, Deus. Fala aí, Carol, que eu fiz alguma coisa agora. Eu pensei que eu tinha feito uma vez. Sim, falar sobre alongamento. Assim, o alongamento é como a gente comentou há pouco, né? O alongamento, ele é de suma importância para que a gente, qualquer atividade, a gente precisa
precisa alongar a nossa musculatura, né? Por exemplo, eu fazia muito, sempre que acordava, né? Muitas vezes até antes de levantar da cama, eu recomendo que isso é uma prática boa. Você alongar os membros superiores, alongar os membros inferiores, até na cama mesmo, você senta, vai lá, devagarzinho, tenta tocar nos pés, né? A questão dos braços, alongando. Isso é ótimo. Se você tem a oportunidade de ir no banho também, né? Fazer esse tipo de alongamento também é ótimo, tá? É importantíssimo, pastor Sérgio. Tem uma pergunta aqui de Juliana. Preciso perder peso, como faço? Então... tudo que a gente comentou, né? Então, né? Cada um ele tem um objetivo, né? O objetivo de Ju é perder peso. Então, a partir daí, ela precisa, né, procurar profissionais como de nutrição, né? Cardiólogo, um médico também. E também um professor de educação física, um profissional de educação física, que possa fazer treinos de acordo com os objetivos, né? O objetivo dela é perder peso, mas tem gente que quer ganhar massa, que é hipertrofia. Então, cada objetivo pessoal tem um tipo de treino. Então, para isso, é preciso, né, o profissional para conhecê-la, né, e estabelecer os treinos que ela possa fazer. Em relação, isso relacionado à alimentação. Né? Isso, era isso que eu ia comentar. O acompanhamento de um nutricionista é crucial, porque o percentual maior de influência na perca de peso é a alimentação. Isso. É a alimentação. Se eu faço a ingestão de mais um exemplo, vamos lá. Se eu estou ingerindo mais alimento do que eu gastando essa energia, vai gerar um acúmulo, como você comentou anteriormente. Né? Isso. Tem a irmã aqui que comentou novamente a questão das pernas, né? Eu sinto formigação na perna todos os dias. Minha amada, ontem, né? Nem hoje. Ontem você precisa procurar um médico. Viu? Importantíssimo. Não deixe de procurar um médico, vá no clínico, ele solicita alguns exames e aí passa para um ortopedista, enfim. Não deixe de ir não, minha amada. Vamos embora. Ah, Jesus, ô glória. Quem mais? Deixa eu ver. Eu acho que a gente respondeu tudo, eu acho, né? Meu assistente Naldinho aqui anotou as perguntas. Deixa eu ver. A gente falou. Tem uma coisa importante. Tem gente que não se identifica, por exemplo, com exercícios de academia, por exemplo. Você não só tem exercício em academia para ser feito, tá? Eu comentei logo no início, a gente tem hidroginástica, que são exercícios maravilhosos. Então, você, na piscina, você praticamente não tem a questão do impacto, né? Por causa da água. Tem a resistência da água, que aí você consegue trabalhar diversos grupos musculares. Eu até trouxe um pouco aqui, anotei algumas coisas de benefício até da hidroginástica, né? Puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque eu gosto muito, né? Porque tem gente que pensa que hidroginástica é só para idoso. Embora muitos idosos façam essa aula, porque infelizmente muitos, a gente vê nas aulas que tem o diagnóstico de artrite, artrose, uma série de outros problemas, hérnia. Então, para eles, essa atividade é recomendada. Mas adulto, adolescente, pode sim, e você vai ver, se você for para uma aula com um bom professor, você vai ver que você gasta energia até não querer mais. Tem os implementos que se usam na piscina, como também eu já dei aula sem usar material nenhum, só com água. Água e exercício, e puxa, e traz, e sobe, e desce, e salta, enfim. Maravilhoso. Então a gente tem melhora na circulação, melhora na respiração, fortalece os músculos, fortalecimento dos ossos, melhora da flexibilidade, aumento da coordenação motora. Por quê? Porque você vai estar fazendo exercícios ritmados. Então, com a música
Então, você faz um movimento com o membro superior, outro com o membro inferior, e assim é bem bacana também. Ô, Juliana. Preservação das articulações e prevenção de doenças cardiovasculares. Ô, Juliana, teve uma pergunta aqui da minha mãe, né? Mia Divânia, que diz assim: com relação às pessoas que vivem em cima de dieta, mas não emagrecem, o que fazer? Como a gente comentou no início, né? Na verdade, é um conjunto. Existe a questão da dieta, sim, mas tem que ter um gasto energético. Isso. Né? Então, se você tem que ter uma balança. Para emagrecer, por exemplo, eu tenho que gastar mais energia do que ingerir ela no nosso corpo, não é verdade? Exatamente. Senão, vai fazer dieta até comer mais. E também fica a dúvida se essa dieta é direcionada por um profissional. Porque às vezes a pessoa faz uma dieta por conta própria. Isso. E aquilo não vai interferir, né? Não vai interferir muito, né? Então, é preciso, né, um profissional de nutrição, um nutricionista, para estabelecer os alimentos corretos. Em relação, também vou falar de objetivo, em relação aos objetivos, que é emagrecimento, né? Então, e de acordo com o que eu falei um pouco antes, o profissional ele precisa conhecer o seu nutricionista, o seu paciente, o professor, o seu aluno, para conseguir atingir esses objetivos, né? Que você estava comentando aí agora. Exatamente. Senão não vai para perto nenhum. Exatamente. Menina, a hora voou. Voou. Tava tão nervosa, meu Deus. Mas eu acho interessante, porque às vezes as pessoas pensam que o exercício físico que, assim, ter uma vida saudável é um passe de mágica. Mas não é. Né? Precisa ter tudo associado, está tudo associado à nossa vida, realmente. Né? Isso vai interferir no tempo de vida aqui na Terra. Exato. O professor de educação física, ele trabalha com prevenção e promoção da saúde. A gente não trabalha com medidas que vá curar alguém, né? Mas a gente trabalha com a prevenção de doenças e com a promoção dessa saúde. Isso. Então é muito importante a prática de atividade física, na questão da alimentação associada, né? A ser acompanhado por profissionais, né? Para que você, eu tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo essa live tem um chamado, né? Tem um dom de Deus, né? E que quer cumprir esse dom aqui na Terra. Então, o exercício vai estar aliado ao seu chamado. A alimentação vai estar aliada ao seu chamado, ao seu tempo de vida na Terra. Então, isso é importantíssimo. E esse exercício também é importante para a nossa mente, né? Para liberar, como a gente já falou, com a liberação de hormônios, né? Para ajudar em relação à nossa mente, né? É muito importante, a gente precisa, né, colocar isso na cabeça de vocês. E até eu acho importante também uma pergunta do pastor Sérgio, não sei se tu viu, que ele disse: os médicos estão de quarentena, e agora? Tem muitos fazendo atendimento online, deixa de conversa. Exatamente. Mas veja, eu me lembrei de algo aqui agora. O nosso amado pastor Bud, né? O fundador do nosso ministério, que hoje ele está na glória. Quem teve o privilégio e a honra de vê-lo ministrar pessoalmente e ensinar. Ele, pouco antes, né, da sua partida, ele passou por alguns problemas de saúde, né? E ele tem algumas ministrações dele mesmo trazendo a responsabilidade para que a gente cuidasse do nosso corpo, porque ele mesmo dizia que o negócio dele era Coca-Cola, era Coca-Cola e carne com gordura, né? E ele reconheceu que aquela não foi a melhor escolha e alguns problemas que ele estava tendo de saúde foram decorrentes dessa má alimentação, né? Então ele já, antes da sua partida, começou a dizer: olha, tome cuidado,
não faça dessa forma, se cuidem, cuidem do nosso corpo. A gente tem até, quem já teve a oportunidade de fazer escola de ministros, tem uma matéria, né? A saúde do ministro. Isso. Né? Que também toca nesse ponto, fala da saúde mental, da saúde física, enfim. Então é muito importante a gente ter cuidado com isso mesmo. Né? É de suma importância para o nosso corpo. Eu quero ver minha filha, se daqui para lá Jesus não voltar, eu quero ver minha filha crescendo, desenvolvendo dons, talentos, quero ver minha filha jogando, quero ver minha filha correndo, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Isso, exatamente. Vai ela correr atrás da bonita, porque ela corre, viu? Exatamente. E assim, sabe, Ju, essa questão de, por exemplo, de medicamentos, né? Tem muitas pessoas hoje que utilizam medicamentos como forma de emagrecimento, mas que isso não é recomendado. Sabe? Exatamente. Então, assim, realmente tem que deixar a preguiça de lado, né? Tem que ser... Criar vergonha na cara. Exatamente, tem que se posicionar, né? E associar a alimentação, comer chocolate, comer carne, comer tomar refrigerante é bom, porque é bom, é gostoso, a carne gosta. Mas se você sujeitar a sua carne, né? Se você associar essa sujeição, né, a prática de atividade física, de exercício físico, né, você vai conseguir a perda de peso que você tanto espera, né, a perda de peso que você tanto almeja, né? Então isso é muito importante. Não tome medicamentos para emagrecer, mas utilize, né, vias naturais seguras, né, para manter a sua saúde. Isso, importantíssimo, importantíssimo. E pense, quantas pessoas através de você Deus quer alcançar? Exatamente. Deus ele pode alcançar através de outros, pode, mas Deus quer alcançar através de você. Então você precisa se cuidar para que as pessoas que Deus já estabeleceu para serem alcançadas por você, que você alcance. Porque se você parar no meio do caminho, e aí? Exatamente. Né? A gente tem que se cuidar mesmo. E a nossa hora já tá. Vamos fazer mais pergunta, ainda tem tempo. Veja aí, porque eu tô tentando aqui subir, não tô conseguindo. Vê aí, Carol. Vitor perguntou aqui. Qual a importância dos relaxantes musculares? É interessante o uso após a atividade física? Depende. Assim, no tempo em que eu era atleta, digamos assim, né? Quando a gente tinha treinamentos muito puxados mesmo, porque assim, a gente treinava todos os dias, porque a gente jogava pela escola e pelo clube. Então, às vezes a gente tinha treinamentos assim, semanas puxadas mesmo de treinamento. Eu, particularmente, eu tomava. Mas não era nenhum médico que dizia, tome um relaxante muscular, né? Mas assim, é como eu disse, tudo tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Né? E a gente sabe que a gente está fazendo uso de medicamentos à torta e à direita, não vai fazer bem para o nosso organismo. Exatamente. Vai chegar uma hora até que aquele relaxante muscular não vai servir para nada, porque o corpo já está tão habituado a ele, a ter ingerido ele, que não vai servir para nada. Isso. E outra, né? Então, às vezes, esse uso a gente vê muito, por exemplo, em um jogo de futebol, né? Que isso é utilizado, né? Mas a gente também tem que entender que existem pessoas por trás, né? Que prescrevem esse tipo de medicamento, né? De implemento. Exato. E ali é alto rendimento. Ali se você for parar para ver quantos profissionais tem trabalhando para fazer esse tipo de ação, menino, você cai para trás. Você pensa que é só o treinador, o preparador físico e o massagista. Fisiologista, nutricionista. Fisiologia. É muito profissional trabalhando para fazer isso. Ju, eu não recomendo. Ai, meu Deus! Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Agradeço a todo mundo que participou, que perguntou. Foi muito bacana, né? E a gente espera que tenha realmente contribuído para vocês. Viu? Esse foi a nossa dedicação e o nosso empenho foi para Epson.
Exatamente, queremos Beijo, agradecer. bem Qualquer grata. dúvida, pode falar com a gente no direct, né? Pode Isso. perguntar, a gente está aqui de acordo com as nossas limitações para tirar a dúvida de vocês. E a gente tem Edriele, que é personal na nossa igreja, né? Edriele Oliveira, a gente tem o Gabriel também.